Então, assim, aqui a gente tem, né, mais algumas informações de como checar o tamanho do data frame e da coluna específica, né, mas a gente já falou um pouco disso, eu vou passar mais rápido para chegar em um outro exemplo que é bem interessante aqui, que é a parte de strings, né? A gente comentou mais cedo que no início lá, né, que a gente viu algumas colunas de dados que deveriam ser numéricas, mas não foram tratadas como numéricas pelo Pandas, né? Ele tratou como objeto. Então agora a gente vai resolver uma parte desses problemas pelo menos, né? E aí depois você pode até, como exercício, resolver as outras colunas, né? Porque o que a gente vai mostrar aqui você consegue aplicar nas outras colunas também. Então a ideia é o seguinte, é você entender onde é que está o problema, né? Então, primeiro, eu vou analisar os tipos de dados aqui, então eu vou usar aquela função info, né? Só para a gente recapitular. O que acontece? Quando eu uso a função info, o que ele me diz aqui? Ó? Ele me diz que, por exemplo, aqui, ele me diz que, por exemplo, a coluna população ela está como objeto, a coluna área também, densidade, né? E por aí vai. Então são colunas que deveriam ser colunas numéricas. Aqui devia ser int ou float, né? Mas está como objeto. Então significa que tem algum problema nessa coluna. Eu preciso tratar. E aí como é que eu faço para verificar isso? Aí eu vou justamente analisar onde é que está o problema, né? E aí como é que eu descubro onde é que está o problema? Né? Então primeiro eu pego exemplos dessas colunas, né? Como a gente fez lá no início. Né? Então vamos pegar amostras dessas colunas para ver se eu descubro. Né? E aí quando eu pego aqui amostras, eu já vejo, né, que eu tenho aqui na coluna população e na coluna área, eu tenho valores aqui, ó, com vírgula. Né? Ó, vírgula aqui no milhar. Né? Então isso está fora do padrão brasileiro aí e tal. Então não vai funcionar. Né? E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar esses caracteres estranhos aí. Né? Então existe uma função, né, no Pandas chamada replace, né, que permite substituir caracteres numa string. Então eu pego a coluna, né, coloco aqui o ponto .str para dizer que eu vou tratar ela como string, né, e na string eu tenho uma função replace. E aí eu vou substituir as vírgulas por vazio. E aí o que vai acontecer? Ele substituiu, né, e aí o detalhe importante, né, eu substituí. E depois de substituir, eu atribuí a coluna de volta. Ou seja, eu substituí a coluna pelo valor pela coluna sem as vírgulas. Ok? E agora eu vou tentar converter. Como é que eu converto? É muito fácil. Eu vou atribuir a coluna .sTypeFloat. Ou seja, eu sei que a população ela pode ter um valor quebrado ali, né, por algum motivo, alguma questão de arredondamento e tal. Então eu não vou forçar int, eu vou colocar float. E aí é só colocar esse type float e executar. Aí você força para ele começar a tratar como float, só que deu erro. Né? Por que deu erro? Olha aqui o erro, o motivo. Ainda tem uma string maluca lá, ó. Tem um parêntese ali no meio de um valor. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que tirar esse parêntese. Então, de novo, vamos lá no replace. Pronto, então aqui, ó, vamos pegar um valor de exemplo, né? Aqui, valor problema. Né? Vamos pegar esse valor aqui como exemplo, né? Então vamos criar esse valor. E aí como é que eu faço para resolver esse problema? Aí eu vou agora usar outra função chamada split, porque nesse caso o que acontece? Eu tenho que remover esse parêntese 1, né? Ou pode ter lá um parêntese 2 também, né? Então, para remover qualquer coisa depois desse abre parênteses, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra função chamada split. O que essa função vai fazer? Ela vai separar tudo que está antes do parêntese e tudo que está depois do parêntese. Então, para esse caso aqui, é mais interessante usar essa função. Né? O que vai acontecer? Ó? Ele vai pegar a parte que está antes do parêntese e vai pegar a parte que está depois. Então, esse valor vai gerar dois valores, né? Duas partes. E aí é só eu pegar a primeira parte. Então eu pego o resultado do split e digo, eu quero a parte 0, que é a primeira. Pronto, então olha, assim resolve o problema. Agora que eu entendi como é que eu resolvo o problema, eu vou aplicar isso na coluna. Então eu vou pegar a coluna, fazer o split. Então, mas enfim, ele está lá, né? E aí quando eu fizer isso aqui, ó, eu trouxer a parte 0, né, da string que foi dividida, né, com o split, ele aí vai corrigir
a minha coluna. Então agora eu tenho a minha coluna corrigida, né? Eu nem vou fazer mais o sample porque não precisa. E aí eu vou converter já direto para converter para float. Vou converter ele aqui, ó. S-Type Float. E agora ele aceitou. Aí agora passou. E aí se eu olhar o info de novo, o que vai acontecer? O info agora vai me dizer o seguinte, ó. Sua coluna população, olha ela aqui, ó. É float. Beleza?